O Ministério da Agricultura está preocupado com o possível gargalo logístico na chegada de fertilizantes para a adubação da safra 22-23, que começa a ser plantada em setembro. A afirmação foi feita pelo ministro da Agricultura, Marcos Montes, durante o 13º Congresso Brasileiro do Algodão, que termina hoje em Salvador, na Bahia. De acordo com o ministro, há fertilizantes disponíveis, mas muitos produtores ainda estão aguardando o preço cair, o que pode atrapalhar a logística do produto. Seguimos então no tema, porque o volume importado de fertilizantes totalizou 21 milhões e 800 mil toneladas no acumulado de janeiro até julho, 14,7% acima do mesmo período de 2021, segundo o relatório divulgado pelo Itaú BBA. Nós vamos falar então mais sobre esse assunto com a analista do Itaú BBA, que é a Annelise Izumi, que está aqui em São Paulo. Boa tarde, Annelise. Seja muito bem-vinda. O que você pode falar em relação aos números desse relatório? Tem bastante fertilizante, mas, de repente, para poder fazer essa distribuição, é que pode ocasionar algum transtorno aí para o produtor, algum atraso? Um grande abraço. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Falando um pouco de fertilizantes, realmente a chegada de fertilizantes foi muito grande. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as indústrias elas adiantaram as compras, né? Então, o volume realmente veio maior do que o ano passado, mas a distribuição realmente pode causar algum impacto, né? Agora começa as exportações de milho, né? Então, fica bastante concentrado tanto no porto, né, chegada de navios, saída de navios, quanto a questão de logística rodoviária. Então, tudo isso pode influenciar no tempo de entrega ao produtor, né, para ele conseguir fazer a aplicação no momento ideal. Então, é bem importante esse planejamento, né, para que tudo chegue no momento ideal ali da aplicação. Você acredita que deve ter acontecido realmente isso que o ministro Marcos Montes falou nesse encontro lá em Salvador, de que os produtores aguardaram para que, de repente, o preço caísse um pouco mais, deixaram para a última hora? Coisa um pouco de brasileiro mesmo, né, Annelise? Sim, nas últimas semanas o que a gente viu foi realmente que os preços eles começaram a cair, eles atingiram patamares recordes históricos de preço, né? E aí com a queda das últimas semanas, realmente o produtor pode ter esperado um pouco mais para conseguir um preço um pouquinho menor e diminuir ali seu custo, né? O grande problema é a questão logística de fato, né? Quanto mais para frente você deixa para comprar, maior o risco de você receber o produto atrasado, né? Ter algum problema logístico, algum tempo maior no descarregamento de produtos e o seu produto chegar um pouco mais tarde, né? Como a gente diz, você entra ali no final da fila para recebimento. Eu imagino que nesse momento o produtor está mais preocupado em receber o fertilizante do que o preço, né, que ele vai ter que pagar por ele, pelo menos aqueles produtores que vão utilizar esse adubo na próxima safra que começa em dezembro, né? Mas assim, qual que é a sua orientação em relação às próximas safras, né? Como é que o produtor deve se programar daqui para frente, comprar com os preços que estão neste momento, de repente esperar um pouco mais, pensando aí no final do ano, começo do ano que vem? Dá para a gente já dar uma dica em relação a essa questão da precificação, Annelise? O que a gente indica, né, é o acompanhamento da relação de troca, né, que é a quantidade de sacas de soja, sacas de milho, em relação à tonelada de produto, né, a tonelada de fertilizante. Então, o que a gente viu que houve alguns momentos durante esse período, né, que o preço da saca, da soja e do milho aumentaram e os preços dos fertilizantes estabilizaram. Então, o indicador ficou favorável para a compra, né? Teve alguns meses que esse indicador foi para baixo. Então, o que a gente orienta é ficar sempre atento nessa relação, né, de preço do produto versus o preço do fertilizante, quando atingir níveis favoráveis, ir fazendo as compras, né? Não deixar para o último momento, porque a gente consegue, a gente tem muitos relatos, né, principalmente agora no final do ano, de concentração, tanto na parte rodoviária quanto na parte de navios, né, para o desembarque ali.
Então, fazer esse planejamento, não ficar no risco, né, tanto de explosão de preços, né, que a gente viu recentemente, quanto de atraso nas entregas. Então, acompanhar esse indicador é o ideal para conseguir fazer compras em melhores preços aí e também não ficar no risco de atraso na entrega e atrasar o plantio aí. Eu lembro que no começo da guerra lá na Ucrânia, em fevereiro, né, a então ministra, né, a Tereza Cristina, disse que ela garantia que haveria fornecimento de fertilizantes até o final do ano, estava garantido, né? Obviamente depois, com o passar do tempo, ficou claro que o fluxo não foi tão interrompido assim como se imaginava, e tanto é que nós estamos noticiando aí um bom volume sendo desembarcado no Brasil. Mas para 2023, como é que, o que dizem aí os relatórios em relação à oferta de fertilizante no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil? Teremos problemas ou não? A princípio, a gente não identifica problema, até porque a chegada de fertilizantes, né, até depois do início da guerra, ela veio muito forte, né, principalmente com o adiantamento das indústrias nas compras, né. Para o próximo ano, a grande preocupação continua sendo os potássicos, né, porque a Rússia e a Bielorrússia são os principais produtores de potássicos e eles ainda continuam sofrendo sanções, né, o que pode dificultar um pouquinho a parte de comercialização, né, porque as sanções não são nos fertilizantes, mas esse é o principal produto. Os nitrogenados e os fosfatados, a produção é mais diluída entre outros países, tem chegado normalmente, né? É sempre bom ficar atento, porque existem riscos, né? Principalmente a questão de nitrogenados, com o aumento do preço do gás natural, né? Que acaba influenciando no preço final dos nitrogenados, tudo isso pode influenciar. Mas em relação à disponibilidade, a gente não tem nenhum fator de falta, né? Talvez um pouquinho de aperto, mas não necessariamente falta de fertilizantes para 2023. Perfeito. Nós conversamos com a analista de consultoria da Agro do Itaú BBA, a Annelise Izumi. Obrigado, Annelise. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.